Fala galera, Will Detilha aqui. Hoje a gente vai discutir um pouco o que pode acontecer com o preço do Bitcoin. Nós tivemos uma queda muito forte aí no último mês, né? Se a gente dá um zoom aqui no gráfico, ó, vamos pegar aqui, ó. Então a gente tem aqui os gráficos, ó. No dia 15 de abril, a gente fez topo em 65 mil. E no dia, rapidamente, aí, coisa de um mês para frente, no dia 19, na verdade, né, de maio, 29.900 ali, 29.800, 30k praticamente, né, uma queda de 53%. Se eu não me engano, foi isso que caiu, quer ver? 53, quase 54% de queda, né, pessoal? Muita coisa isso. Mas eu sempre gosto de olhar, sempre quando você vai analisar um gráfico, pessoal, é interessante dar um zoom out e olhar o big picture, a grande cena. Se você observar aqui, ó, no longo prazo, olha essa queda não é nada, pessoal, olha só. Aqui nós temos o Bitcoin desde 2015, esse gráfico está me deixando retroceder somente até 2015, mas o Bitcoin começou lá em 2009, 2008, 2009, né? Veio de menos de 1 centavo, então assim, é uma tendência de alta absurda. É a maior tendência da história, né? Nenhum ativo teve tanta rentabilidade na história como o Bitcoin desde o seu surgimento. Então, quando você olha ali anos e anos, você vê que claramente uma tendência para cima. E essa queda aqui, que a gente viveu no último mês, que dá a impressão que foi um desastre, uma bomba atômica, para quem comprou anteriormente, pessoal, olha só, não é nada isso aqui, tá num puta lucro. Mesmo quem comprou no topo de 2017, o topo do bull market ali, de 2017, né? Que foi mais ou menos 19.720 mil dólares, ainda está num grande lucro. Mesmo com essa queda toda. Então isso já nos dá até uma primeira lição aí, que quando você tem um ativo de qualidade, eu gosto muito do Bitcoin, acho que ele tem ótimos fundamentos. Quando você tem um ativo de qualidade e você investe para o longo prazo, é muito mais tranquilo, porque ele tende a continuar a sua tendência de alta. Tá? E uma coisa interessante para falar também, quando a gente vai olhar gráfico, pessoal, muita gente comete o erro de olhar gráfico em escala aritmética, que é essa escala aqui, ó. Normalmente os gráficos, se você não configurar, eles vêm nessa escala. Essa escala, gente, significa que a distância de 1 para 2 é a mesma distância no gráfico de 10 para 11. Por que isso é um grande erro? Porque de 1 para 2 o ativo subiu 100%. De 10 para 11 o ativo subiu só 10%. Então você pode ver que quando você tem escala desse jeito aqui, ó, você nem consegue ler os movimentos que estão lá para trás. Porque eles ficam tão pequenininhos no gráfico, né, que eles ficam impossível de ver. Quando você vai para a escala logarítmica, eu vou clicar aqui, ó, aí você vê a correção, né, dessas distorções que a outra escala dá. Fica muito mais fácil de ler o gráfico, e é a forma correta de se analisar um gráfico, tá? Beleza, agora vamos falar um pouco aqui, vamos começar a leitura, né, do que está acontecendo com o Bitcoin no momento. A gente pode observar, numa análise técnica aqui um pouco mais simples, sem jogar um monte de indicador na tela, usar a média móvel de 200 dias, que é muito utilizada para definir tendências de um prazo mais longo. Então você percebe aqui, ó, em 2016, né, vamos dar um zoom aqui, ó, no antigo bull market, né, 2016 e 2017, foi esse movimento forte de alta aqui, ó, o Bitcoin saiu de 200 dólares, cerca de 200 dólares para 20 mil dólares, né? Isso é uma multiplicação de 100 vezes. Espetacular essa alta, né? E você percebe que a média móvel está servindo como suporte para os preços, olha só. E sempre o mercado vai em escadinha, né? Sobe, faz um topo, depois cai, depois faz um topo mais alto, aí cai. E isso vai definindo a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, topos e fundos cada vez mais altos. E aí você tem a média móvel, ó, servindo como se fosse uma barreira impenetrável ali. Até às vezes chega a penetrar aqui, ó, mas volta a subir. Aí bate de novo na média móvel de 200 dias, volta a subir.
vai de novo na média móvel e isso vai se repetindo durante a tendência de alta. Até o momento que nós fizemos topo em 2017, dezembro de 2017, lá em 20 mil dólares. E aí o que aconteceu? Em 2018 houve uma grande queda, o ano inteiro ali de queda praticamente, né? Ó, 2018 até aqui, ó, né? A gente foi de 20 mil para 3 mil, né? Uma queda de 80%, até um pouco mais de 80% do valor. E você vê que aqui ele fura o suporte da média móvel, rompe, né? A média móvel, chega a romper de volta para cima, mas rompe para baixo de novo e começa a ter cada vez mais dificuldade de ficar acima da média móvel de 200 dias, como se agora ela virasse uma resistência, né? E isso se caracteriza, e isso acaba dando uma característica de um bear market, a gente chama de um mercado de baixa, né? De uma tendência um pouco mais longa. Aí depois, lá em 2019, depois de um bom tempo ali, rompe para cima a média móvel e aí começa a ficar meio lateralizado, né, sem tendência definida, até o momento que a gente começou a ver uma tendência clara de alta depois do Covid aqui, né, depois ali do Corona Crash em março aqui. E aí a média móvel começou a servir como suporte de novo, ou seja, caracterizando um bom market, uma tendência de alta, ó. Bate na média móvel, volta a subir. Isso aqui já em 2020, né? Bate na média móvel, volta a subir de novo. Até o momento que se descola bem. E agora o que está acontecendo, pessoal? Vamos dar um zoom aqui para o nosso momento atual. O que está acontecendo agora é que nós estamos trabalhando abaixo da média móvel de 200 dias novamente. Isso, né, se a gente pegar e isolar esse sinal, é um sinal um pouco baixista, tá? Porque ele já está trabalhando aqui há um certo tempo. Os preços aqui romperam a média móvel no dia 19 de maio. Então, né, aí cerca de 15 dias, até um pouquinho mais, né? Abaixo da média móvel. Está com dificuldade de romper para cima. Enquanto o Bitcoin não trabalhar acima dessa média móvel de 200 dias, ele está com uma força compradora muito fraca. Então, ou ele pode ficar lateralizando aqui, ou ele pode fazer até novas baixas, né? Então vamos ver o que seriam possíveis objetivos para o Bitcoin se ele caísse mais. A gente não está afirmando que vai cair, né, pessoal? Quando você faz análise técnica, tem muita gente que não sabe interpretar o que é esse tipo de análise. Não é uma bola de cristal, não é que você vai acertar. Não é que porque tem um suporte, tem uma resistência, o preço tem que fazer aquilo necessariamente. É simplesmente uma questão de probabilidade, né? E também objetivos que o preço pode atingir. Mas sempre existe a possibilidade de acontecer algo totalmente fora da curva, que você não estava esperando, né? Então, é por isso que você precisa ter uma estratégia de investimento bem definida. Se você gosta do ativo, no caso do Bitcoin aqui, ó, e você vê uma tendência dessa claríssima de alta de longo prazo, o que você tem que fazer agora? Nada. Mantém o dinheiro investido. Porque é muito provável que no longo prazo, independente do que ele faça agora, ele volte a subir. Mas vamos lá. Ó, de cara, a gente pode traçar algumas resistências de curto prazo, né? Então, por exemplo, você vê que tem topos aqui, né? O último topo deixado foi na casa de 39 mil. Então, um primeiro sinal de força compradora, né? Deixa eu traçar uma linha aqui, seria o Bitcoin acima dessa linha, porque foi o último topo. Quando você faz um topo mais alto do que o topo anterior, você está sugerindo o quê? Uma tendência de alta, você está sugerindo uma força compradora. Acima, então, de 39.400, o Bitcoin mostra um pouco mais de força, mostra que ele está mais vivo aí. Se a gente, depois, um próximo objetivo, olha aqui, ó, a próxima resistência, que é o topo anterior desse topo aqui, está mais ou menos em 41, mais ou menos em 41 mil, que até coincide com esse outro topo aqui, ó. Normalmente, quando a gente vai traçar suportes e resistências, a gente tenta traçar pontos que tem mais toque no gráfico, né? Então, se a gente puxar essa linha aqui, ó,
gente vai ver que tem um outro topo lá atrás que já serviu como uma resistência. Ó, né? Então você percebe que esse ponto aqui no gráfico, ó, mais ou menos aqui, é um ponto importante. Né? Ele toca aqui, os preços caem. Depois, quando ele rompe para cima, vai com tudo, né? Engata a primeira, a segunda, a terceira, sai fritando o pneu. Depois, quando cai, ó, chega perto dessa linha aqui, volta a subir. Você percebe que é um ponto crítico aqui. Ó. Então, iria mostrar muita força compradora se rompesse mais ou menos esses mais ou menos 41 mil a 42 mil. Né? Agora, por outro lado, a gente tem suportes também, que são os fundos. Né? Todo fundo que é deixado no gráfico é um suporte. O suporte mais forte atualmente, de curto prazo, eu digo, né? É aqui, ó, o fundo deixado justamente nesse crash que teve de 65 mil até 29 mil. Então esse aqui é um fundo importantíssimo. Você pode ver que quando os preços atingiram aqui, né? Os preços atingiram aqui, voltaram a subir rapidamente, né? Isso daqui foi a mínima do dia. Você vê que fechou muito acima da mínima do dia. Então rejeitou esse ponto, voltou a subir. Depois chegou a cair perto aqui, ó, para 31 mil. Voltou a subir de novo. Então a gente tem um suporte importante nessa região dos 29 mil. E você pode ver que coincide com outro fundo que foi feito lá em janeiro, fevereiro, né, desse ano também. Então, aqui é um suporte bem importante. Isso quer dizer o que, pessoal? Que se o Bitcoin cai abaixo desse nível, aí a coisa fica bem feia, tá? Porque isso significa que a força vendedora está muito forte. Então, se ele cair abaixo de 29 mil, muito provavelmente ele vai buscar novas mínimas ali e a gente pode até traçar onde que ele pode parar. Tem um indicador interessante que eu gosto de ver, que é a retração de Fibonacci. Tá? Fibonacci, pessoal, é um conceito que você nota muito na natureza. É uma relação de números, né? A gente pode até fazer um vídeo específico só sobre isso, porque aí, senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas enfim, se você pegar o movimento que começou lá no Corona Crash, em março de 2020, né? Iniciou esse movimento de alta espetacular aqui, e traçar até o último topo em 65 mil, né, que é o topo histórico atual, você tem algumas retrações de Fibonacci, 23%, 38%, 50%, 61%. Normalmente esses níveis de correção são níveis comuns que o mercado, né, tende a buscar quando entra ali uma força vendedora. E se a gente observar aqui, ó, se a gente perder esse suporte que está em verde aqui, ó, de 29 mil, 30 mil, a gente teria um primeiro objetivo nessa retração de Fibonacci de 61,8, que é uma retração muito importante, né? A mais importante de todas, inclusive. Isso estaria em 27K. Então, se a gente perde os 29 mil, existe ali um primeiro objetivo em 27.200, mais ou menos 27K. Se a gente perde 27K, aí eu vejo, o próximo suporte que eu vejo realmente para segurar mesmo é o último topo histórico daquele... Não, tá mais para trás aqui, isso. O último topo histórico do bull market anterior, que foi o tal dos 20K. Esse topo aqui é muito importante, né? Porque esse topo aqui, ó. Porque esse topo aqui, ele foi muito proeminente e demorou muitos anos para o mercado romper novamente, né? Você vê, ó, final de 2017, aqui 14 de dezembro, só foi romper isso aqui em 6 de dezembro de 2020, ano passado, né? Olha aqui, ó, 3 anos para romper esse topo. Então significa que é um topo muito importante. Era uma resistência muito importante pelo princípio da inversão, se torna um suporte muito importante. Então a gente pode traçar aqui um suporte importantíssimo aqui em 20K. Eu acredito que dificilmente o Bitcoin baixaria, né, mais do que isso. A gente nem sabe se ele vai chegar aí, mas rompendo, né, essa região de 29K, que foi o último fundo importante, a gente teria espaço para buscar depois
essa retração de Fibonacci de 61,8 em 27K, e aí a gente iria, ó, não tem suporte muito importante aqui, não tem quase nada aqui, é um caminho livre para baixo até os 20K. Tá? E se a gente pegar de mais curto prazo ainda, a gente tem um pequeno suporte, não tão importante, mas não deixa de ser um suporte, aqui, ó, que foi um fundo que foi criado há poucos dias atrás, né? Acho que uma semana atrás aí, em 33K, porque os preços, ó, os preços baixaram aqui até 33K e voltaram a subir, agora está voltando a cair, está voltando a testar esses níveis de novo. Se você está querendo que o Bitcoin suba, você tem que torcer para ele respeitar esses níveis de suporte, né? Sendo que o mais importante é ele respeitar o último fundo aqui do crash, o fundo mais importante, em 29K. Se perder isso aqui, o negócio fica feio, tá? Tomem cuidado também, porque nesse mercado tem muito rompimento falso, tá, pessoal? Ele rompe, você acha que realmente agora vai buscar, e aí ele imediatamente começa a subir. Então, quando a gente vê um rompimento, a gente tem que esperar até uma confirmação, tá? Geralmente você buscar um candle do dia posterior confirmando esse rompimento, para não se caracterizar um rompimento falso, né? Como aconteceu aqui, ó, tá vendo? A gente dá um zoom aqui, ó. Aqui parece que rompeu, né? Ó, chegou a 28 aqui, mas depois o preço voltou a subir. Depois testou de novo, rompeu de novo para baixo, mas voltou a subir. Então, foram rompimentos falsos, tá? Então, tem que ficar atento nisso aqui também. Agora, vamos falar do cenário, né? Falando do Bitcoin indo para cima, né? Então, deixa eu dar uma limpada no gráfico, senão começa a ficar confuso, né? Então, a primeira resistência que a gente tem mais importante, né? A primeira seria essa aqui, né? O último topo deixado em 39.800, como eu disse, depois 41, depois a média móvel. A média móvel hoje, de 200 dias, está passando em 41.300. Você vê que é um nível de resistência muito importante. Os últimos topos estão perto daqui e a média móvel passando por aqui. Se o Bitcoin rompe esse nível, ele vai começar a trabalhar acima da média móvel de 200. E isso mostra força compradora. Eu vejo que ele rompendo... Ó, e tem outra resistência aqui também. Você vê como é um nível importantíssimo de resistência, né? Ó, esse último topo aqui, ó. Eu tinha até apagado, não sei por que eu apaguei, né? Você vê quantos pontos a gente tem, ó. Média móvel de 200 dias. Essa resistência aqui, ó, que é desse topo de janeiro desse ano. E está próximo desses últimos topos que ele fez nas últimas semanas aqui, nos últimos dias. Então, trabalhando acima de 41,5, 42, 41 e 300 por aí, a gente vai ter uma força compradora forte e voltar a trabalhar numa área mais bullish, uma área mais de bull market, né? Então, basicamente é isso que a gente pode entender do gráfico. E aí, os próximos objetivos nesse cenário mais altista seria, a gente tem uma resistência aqui, que era um antigo suporte, virou uma resistência em 46, 47, depois buscaria esse aqui, ó, em 59, né? Que é esse topo aqui, dá uma arrumada aqui, esse topo aqui em 59, e depois o topo histórico, né? Se romper isso aqui, continuar a força compradora, o topo histórico em 65 mil. Né? Romper no topo histórico, o caminho fica livre para alta. Geralmente, quando rompe o topo histórico, o preço decola, né? Vira aquele foguete que a gente está acostumado a ver no Bitcoin. Então é isso, galera. Tá? Deixa aí nos comentários se você tem dúvidas, se você quer mais vídeos assim, de análise gráfica. Lembrando que isso não é bola de cristal, isso no máximo ajuda a gente a entender o que está acontecendo, né? E não dá para você, claro, achar que é 100% de certeza, tá? E no momento agora, se você me perguntar, a gente está numa... Eu até esqueci de falar esse ponto. No momento a gente está com uma tendência meio não definida, né? Porque a gente está numa acumulação aqui, ó. Está fazendo um triângulo simétrico, quer ver? Uma figura de acumulação, né? Olha aqui, ó. Percebe que vai dar um triângulo certinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Então essa figura aqui, ó,
uma figura de indefinição. Por quê? Porque a gente não tem nem topos e fundos ascendentes indo para cima e nem topos e fundos descendentes indo para baixo. A gente tem fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais baixos. Por isso forma esse triângulo simétrico. E aí, geralmente, quando você tem essa situação, o rompimento do triângulo é que vai determinar para onde o preço tende a ir. Então, se romper para cima, nós temos uma força compradora. Se romper para baixo, né, tem uma força vendedora aí que está vencendo a briga. Tá? Então a gente tem que primeiro sair dessa indefinição e depois buscar aqueles objetivos que eu tracei anteriormente. Maravilha? É isso aí. Tamo junto, abraços e bons investimentos.